Liberdade econômica nos países da América ao longo do tempo. Para ser mais exato, de 2016 a 2022. Obviamente não vai ter desse ano, porque adivinha, o ano não acabou. Essa tabela aqui foi feita pelos Investidores Brasil e pelo Excel, aparentemente, isso aqui parece o Excel. E a fonte é a Heritage, Global Economic Freedom. Para quem não sabe, a Heritage é uma think tank. Então, não é lá um dado de FMI, Banco Mundial, alguma coisa assim, viu? Os 3 países com mais liberdade econômica em toda a América em primeiro lugar, por incrível que pareça, não é a América. É uma piada, viu? Não é os Estados Unidos, terra da liberdade, né? Com apenas 72 pontos, que na realidade é considerado majoritariamente livre. Que é bem livre, né? Mas ainda não é nessa pontuação de 80 a 100 que é o topo. Não tem nenhum país da América nessa pontuação mais alta. Se você for comparar os Estados Unidos com o passado, vocês vão ver que o ápice aqui foi em 2019 com 76,8 e depois foi caindo. Agora em 2022 foi a maior queda dos últimos anos aí. Depois você vai ter o Chile ocupando a segunda posição com 74,4, que também tá caindo com relação aos últimos anos, estava com 77,7. Aqui em 2016 foi o ápice desses 6 anos e agora tá com 74,4 e uma queda aqui constante. Em primeiro lugar, o Canadá, que também tá em queda. Tava com 78 em 2016, agora tá com 76,6. É o mais livre aqui de toda a América. Tem alguns casos aqui bem interessantes de países que mudaram de nível. Por exemplo, o caso aqui da Colômbia, que era considerado um país com economia majoritariamente livre, com 70,8 pontos em 2016, atualmente está com 65. Porém, tem casos do contrário também, caso do Uruguai, que tinha 68,8 em 2016, agora está com 70. A economia ficou mais livre. Mas, assim, muda a cor aqui, muda a classificação, mas na prática, uma diferença só de 1,2 pontos. Então, não é tanto assim. Outro caso que diminuiu bastante é o El Salvador. De 65,1 em 2016, foi diminuindo até chegar hoje em dia em 59,6 pontos. E se você ficou em dúvida sobre o Brasil tá aqui, ó, com 53,3 pontos. Tinha 56,5 em 2016, caiu até 51,4 em 2018, depois de uma leve subida para 53,3 pontos. Se for fazer hoje em dia, provavelmente vai ter mais uma queda. E o Brasil é um dos menores, viu? Aqui na América. Porém, não o menor. O menor atualmente... Você sabia que desde 1836, 101% das pessoas não se inscrevem no canal? É isso mesmo, olha que absurdo. Então, se você quiser ter paz na sua vida, se inscreva no canal aí e pode continuar com o vídeo. Só se você se inscrever no canal, viu? Senão não pode continuar, proibido. A Venezuela, com 24,8 pontos, também está em queda. Cuba é na segunda posição do menor, com 29,5. Um caso interessante aqui são países que são considerados muito bons, né, para abrir uma empresa. Caso de Costa Rica e Panamá, principalmente o Panamá. E o índice nem é tão alto assim, é 65,4. Eu fiz um vídeo bem antigo assim, entre aspas, sobre esse índice de liberdade econômica. Eu recomendo vocês verem. Vai estar na descrição aí, para quem tiver essa curiosidade. Os dados, se eu não me engano, são de 2021, então é um pouco diferente desse aqui. Porém, lá eu mostro quais são os parâmetros, né, para poder chegar nesse número. Poluição do ar no mundo em 2022. Eu também já fiz um vídeo que tinha um mapa de poluição, porém, naquele vídeo era o mapa de um dia em específico no ano de 2022. Então ele não é lá muito bom. Esse aqui é bem melhor. Ele é a média do ano inteiro. O índice ele vai de 0 ao infinito, na realidade, porém ele chega até aqui os 50. Então, o mais poluído possível seria 50 na teoria. Vamos começar aqui com o Brasil. A única cidade que apareceu nesse mapa foi o Rio de Janeiro, que tem um índice de 10, que é considerado uma qualidade de ar ok, né? É ok. O ideal seria 5 para baixo. É 10, é o dobro ainda, mas se você for ver outras cidades aqui, tem cidade muito pior. Buenos Aires, capital da Argentina, vai mesmo, com 14,2, tá pior que o Rio de Janeiro. Lima, no Peru, 25,6, aí já é uma qualidade de ar bem ruim. Na América do Norte, Cidade do México é a pior, com 22,1. E as cidades americanas, por incrível que pareça, tem qualidade de ar até boa. A pior é Los Angeles, que é 10,5. O melhor que é Miami, com 6,4. Na Europa, você vai ter Oslo, com 6,9, é o melhor, mas ainda ser pior que Miami. E o pior aqui que apareceu no mapa é Roma, com 12,6. Agora que vem a parte da treta, olha isso aqui, galera. No Oriente Médio, principalmente, a qualidade do ar é terrível. Cairo é 47,4.
47. Então, sei lá, se você é do Rio de Janeiro e você acha o ar meio ruim, não sei, no Cairo é 5 vezes pior, praticamente. Dubai também tá aqui no Oriente Médio, 43,7, terrível. Mumbai, aí já tá na Índia, 46,7. Lagos, na Nigéria, com 36,1, é um índice alto também. E o melhor da África, que apareceu no mapa, foi Cape Town, que é a cidade do Cabo, na África do Sul, com 6,7. Agora, o melhor índice de todo o mapa foi Sydney, na Austrália, com 3,1, que é inclusive melhor do que o recomendado, né? Que passar aqui de 5 não é bom, tá até menor. Excelente, então, pra Sydney. Eu não sou de Sydney, então não tô respirando esse ar bom aí. Jakarta, na Indonésia, é terrível, hein? 36,2. A China também é bem ruim. Nossa, é agora que eu tô colocando em perspectiva o quão ruim deve ser 47, porque Beijing tem um ar terrível. É conhecimento público isso. E ainda assim é bem menor do que Cairo, Mumbai e Dubai. Então eu fiquei um pouco assustado com isso aqui. Tóquio, uma cidade gigantesca. É 9,2 apenas. Bem legal. Países com a maior proporção de imigrantes. Alguns vídeos anteriores eu mostrei um mapa parecido com isso, só que era de 1 a 5 apenas. Os 5 primeiros são países do Oriente Médio. No caso, Emirados Árabes Unidos, com 88% da população sendo imigrante. Catar com 77%, Kuwait com 73%, Bahrein com 55% e Oman com 46%, fechando o top 5. Depois você vai ter um país mais longe do Oriente Médio, vai ser Singapura com 43%. Depois você volta pro Oriente Médio de novo, Arábia Saudita com 39%, Jordânia com 34%. Você vai lá pra Oceania, Austrália com 30%, isso é bastante, eu não sabia. Suíça na Europa com 29%, Nova Zelândia, Líbano com 25%, Israel com 23%. E o menor aqui, dos maiores que tá neste dado, é a Irlanda, com 18%. Uma coisa que eu achei legal aqui, que eu não sabia, era o Gabão, que tem 19% da população sendo imigrante, e a Alemanha, com 19%, e a Áustria também com 19%. Eu não tinha a mínima ideia. Obrigatoriedade do uso de capacete para ciclistas no mundo. A primeira coisa que a gente consegue perceber tá literalmente no título. É que é muito raro você ter uma obrigatoriedade de capacete. Praticamente no mundo inteiro, você não precisa usar equipamento de segurança em geral quando você está numa bicicleta. Aqui no Brasil também, não tem nenhum tipo de restrição federal. Eu não sei se tem alguma municipal, em alguma cidade em específico, não tenho a mínima ideia. Nem sei se poderia fazer isso, sendo bem sincero. Porém, tá falando que aqui na América do Sul você tem 2 países que é obrigatório o uso de capacete para ciclista. É o Uruguai e a Argentina. Eu não tinha a mínima ideia disso. Até a fonte aqui do mapa, como vocês podem ver, é um Instituto de Segurança de Capacete para Ciclista. É engraçado, é bem específico. Provavelmente tem alguém aí que tá vendo esse vídeo que mora no Uruguai ou na Argentina. Diga aí se você sabe se é obrigatório ou não. E se as pessoas usam, né? Que às vezes é obrigatório, mas ninguém usa. No resto da América Latina, com exceção da Costa Rica, que também é obrigatório, vai ser livre, não tem nenhum tipo de restrição. Nos Estados Unidos e no Canadá, tem restrições em alguns locais. Na África, literalmente o único país que é obrigatório é na Namíbia. E na África do Sul é obrigatório, mas não tem nenhum tipo de multa se você não usar. Em resumo, não é obrigatório. Na Europa, em geral, não tem lei também em relação a isso. Inclusive nos países que mais usam bicicleta, Holanda aqui e Dinamarca, não tem nenhum tipo de obrigatoriedade do capacete. Porém, em amarelo, que tem um monte de países inclusive, é obrigatório em algumas idades. Creio eu que deve ser criança. Criança é obrigado a usar capacete. E na Espanha, em alguns locais, você é obrigado a usar capacete. No resto do mundo, como vocês podem ver, é bem raro. Porém, você ainda vai ter mais alguns países que é obrigatório. O caso aqui do Chipre, Austrália, Nova Zelândia e Singapura. E no Japão também é obrigatório, mas não tem multa. Enfim, eu tô meio dividido em relação a isso. É bom a pessoa usar capacete enquanto anda de bicicleta? É. Só que se obrigar as pessoas a usarem capacete para andar de bicicleta, você diminui a atratividade de andar de bicicleta. O cara vai ali pra esquina, vai ter que botar um capacete, usar equipamento de segurança. Acaba que desanima. Países com símbolos religiosos em suas bandeiras. Na América aqui você vai ter apenas 4 países. Você vai ter o caso da Argentina e do Uruguai, que é de outras religiões, que no caso vai ser o Inti, né? Aquele sol ali é um símbolo religioso dos Incas. E é interessante que, apesar de ser dos Incas, o Peru não usa. Pois é, tem que usar, né? O México também vai ter, que é aquela águia, né? Pousada no caco. O outro, e o único que tem um símbolo cristão, vai ser a República Dominicana, que é a cruz, né? A bandeira, né? Então a cruz e tal faz sentido. Aqui na Europa você vai ter um monte de país. Porém, alguns aqui eu fiquei surpreso. O caso aqui da Áustria,
Eu não sei se isso é verdade, sendo bem sincero, porque não tem cruz na bandeira da Áustria, não tem nenhum símbolo. É só vermelha, branco e vermelho. Mas beleza. Do Reino Unido, dá pra saber o porquê, né? Tem aquela cruz também na bandeira. Os países nórdicos é óbvio, né? E o da Espanha deve ser dentro daqueles escudos. Provavelmente algum deve ter algum símbolo religioso. Aquilo ali são os reinos, né? Que formaram a Espanha. Islâmico tem um monte. Principalmente aqui no Oriente Médio e no norte da África. E na Ásia Central também. A maioria tá aqui. Judeu só tem um, caso aqui de Israel. Hindu ou budista, você vai ter a Índia, o Nepal, o Butão e o Camboja. Um que foge o norte da África, mais Oriente Médio e Ásia Central. E tem um símbolo do Islã, é a Malásia. Tem aquela bandeira que parece a bandeira dos Estados Unidos, mas por incrível que pareça, não é cópia. Ela é 100% original. É coincidência ser parecida. E depois, terminando os símbolos do cristianismo, você vai ter aqui a Austrália, que é por conta da bandeira do Reino Unido. Nova Zelândia, mesma coisa. Papua Nova Guiné, que eu nunca vi. Eu nunca prestei atenção nisso, sendo bem sincero. Umas outras ilhas aqui também, aparentemente. O Fiji, as Ilhas Salomão. E de outras religiões, você ainda vai ter a Mongólia, a Coreia do Sul e o Japão. Eu não sabia que o do Japão era símbolo religioso, né? Mas beleza. Países com mais usuários de TikTok. Pois é. Infelizmente o Brasil tá aqui. Em primeiro lugar, Estados Unidos com 113 milhões. Segundo a Indonésia. Eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia. Com 110 milhões. Brasil na terceira posição com 82 milhões. Depois é o México com 58. Rússia com 55 e Vietnã com 50. Beleza. Isso aqui é número total, mas eu quero saber per capita. Qual o país com mais usuários de TikTok per capita? Tá aí uma coisa que eu nunca pensei que eu ia falar. Tamanho da área da Ucrânia invadida pela Rússia. Esse mapa foi feito pelo Brasil em Mapas e a fonte é o The True Size, que é aquele site que compara, né, tamanho dos países. Vamos lá, primeira coisa, a Ucrânia, para quem não sabe, é o maior país da Europa depois da Rússia. Tem que ser maior que a França. Então, para termos europeus, é um país grande. E quando você coloca aqui no Brasil, não é grande. Se você for botar em área, é um pouquinho maior que Minas Gerais. Apesar de, quando você olha assim, não parece. Mas é. A área ocupada tá aqui em vermelho, essa porção mais ao leste da Ucrânia. Inclusive aqui também tá incluindo a Crimeia, viu, no tamanho total da Ucrânia. É uma região considerável. A área ocupada do território original da Ucrânia é imensa. Chega a ser 20% mais ou menos do território. Em comparação, se ela tivesse aqui nessa posição exata, a Rússia estaria ocupando do Brasil 195 municípios, da Bahia e Minas Gerais. Enfim, não é uma área pequena, como vocês podem ver, né? Se você for aqui da Bahia, até aqui na fronteira de Minas Gerais com o Espírito Santo, eu te garanto que é muito longe. Patrimônio líquido médio da população de cada estado brasileiro, incluindo o Distrito Federal, que não é estado, mas tá aqui no mapa também. Esse mapa foi feito pelos investidores Brasil e a fonte é o FGV Social. E os números que vão aparecer aqui são o patrimônio líquido médio da população baseado no IRPF 2020 e PNAD contínua. Então é per capita, beleza? Primeira coisa que dá pra observar é que é minúsculo. Pois é. A maior média que você vai ter aqui no Brasil vai ser o Distrito Federal com 94.600. Não é o preço de um Onix LTZ 0. Ainda por cima é média, o que significa que se um cara tem 40 milhões de patrimônio, ele vai colocar a média bem pra cima. Então, na prática, o brasileiro comum ainda vai ter menos que isso. Depois vai ser o estado de São Paulo com 90.700 e o Distrito Federal e São Paulo é disparado os maiores. Depois você vai dar um pulo para 64.100 no Rio Grande do Sul, que é o valor de um Kwid. E é um dos maiores ainda do Brasil. Na faixa de Kwid aqui, você vai ter Santa Catarina, Paraná e o Rio de Janeiro. Depois na faixa aqui dos 40 mil, que aí nem carro zero dá para comprar, você vai ter Minas Gerais com 40 mil, Mato Grosso com 41 mil e Mato Grosso do Sul com 44 mil. Na faixa dos 30, você vai ter apenas 2 estados, Espírito Santo com 35 mil e Goiás com 37. Na faixa dos 20, você vai ter um estado apenas, Rondônia com 21 mil. E na faixa dos 10, você vai ter uma infinitude de estados. O maior sendo o Tocantins com 19.500. Depois você vai ter praticamente todo o Nordeste, sendo o pior dessa faixa, o Piauí com 10.100. Depois você vai ter estados que é menor ainda do que 10 mil. Sendo o melhor aqui, entre aspas, Rondônia com 9.200, Pará com 8.900, Maranhão com 6.300 e o Amapá com 4.900. Aí, pra quem não sabe, patrimônio líquido aqui no caso não vai ser só dinheiro não. E é todo o seu patrimônio menos
suas dívidas. Então, por exemplo, você tem ali uma casa de 200 mil no seu nome, porém está a dívida no banco de 150 mil. Vai ter só 50 mil de patrimônio líquido. Esse mapa aqui é bem triste na realidade, né? Porque os valores são pequenos. Até nos maiores aqui não é um valor absurdo. Enfim, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e valeu, falou! Um agradecimento especial aos membros: Viana, Nighthawk BR, Soviético F, Baiano, Leandro da Costa, Vinícius Augusto, Sigma GF, Estourando Coisas, Thiago 4281, Samuel Ramon, Anônimo Chinês, Arthur Cassuli, Kenzo Sakamoto, Marlon Rodrigues, Andrew Ramires, T-Plays 42, Augusto Barbosa, Thiago, Gabriel Favoreto, Eduardo Castro e Ezio Auditori. Muito obrigado por se tornarem membros.